Hoje não é somente dia do pastor, mas hoje é dia de Shavuot, dia do Pentecostes. E eu sou de família assembleana. Vocês já viram que eu estou gritando, né? Vocês já viram? Eu tenho um negocinho assim, é uma raiz assembleana que está dentro de mim. Eu sou pastor light, mas tem um negócio assim, sabe, um arrepio na costela que não me deixa. Eu sou um light, mas não é mentira. Eu sou pentecostal. Eu acho que tem 2 ou 3 aqui que sabe o que eu estou falando aqui. Obrigado, os barulhentos. E eu confesso a vocês que dia de Pentecostes para mim é dia que a gente tem que celebrar, é dia que a gente tem que se alegrar no Senhor. E hoje, para quem não sabe, Pentecostes significa colheita. E eu tenho algo para falar para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir falar muito. Hoje eu estou num dia típico, mas eu quero trazer para vocês o que Deus trouxe no meu coração. E o tema da minha mensagem hoje vai ser muito doida. Eu acho que tenho certeza que vocês vão lembrar de mim depois. O título da minha mensagem é O Sapateiro de Braga. Quê? Vocês vão entender logo, logo. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52. Versículo 7. O sapateiro de Braga. Hoje eu vim aqui trazer a história dessa cidade, para trazer uma nova história para essa cidade. Alguém ouviu o que eu falei ou não? Eu sei que a minha voz é de pato rouco, fica tranquilo. Eu não estou rouco, é assim mesmo minha voz. Mas vai segurando aí que vocês vão entender. Que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, e que faz ouvir a paz, que anuncia coisas, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião, o teu Deus. Quem diz amém? Que alegria eu ler esse texto. Esse texto foi dado pelo pastor Sandro para mim. Nós estávamos conversando, e para quem não sabe, eu sou historiador. Eu cresci numa casa onde a oração e o estudo eram coisas cotidianas, disciplina cotidiana. A minha mãe, ela fazia a gente orar todo dia às 5 horas da manhã. Minha mãe, aquela nordestina de 1,50 m, com aquele negócio na cabeça que eu acho que vocês sabem o que é. Ah, vocês entenderam. Quem não entendeu, deixa para lá. E ela me acordava todo dia com um Nescau e dizendo assim: meu filho, bom dia! 5 da manhã, para orar. Que coisa difícil. E ela me dava um Nescau e queria cantar uns hinos da harpa. E a gente tinha que cantar todo dia hino da harpa. O sangue de Jesus tem poder. E depois era oração, e depois a gente se arrumava para ir para a escola. Mas sabia eu que ela estava me formatando para o que eu sou hoje. E é engraçado porque nesse estudo eu acabei me interessando sobre história da igreja. Então todas as vezes que eu vou na Europa, em todos os lugares que eu vou na Europa, eu quero procurar sobre as raízes do lugar. Só que aprove a Deus, a gente está num momento de conversa absurda, eu e o pastor Sandro, a pastora Leslie e a Lu, minha esposa, e eu comecei a me interessar sobre Guimarães. E na verdade eu não sabia que Guimarães tinha todo um contexto histórico. Eu acho que você sabe qual é o contexto histórico. Mas tem uma história por trás da história, e eu quero contar essa história para você, porque eu quero tornar esse culto profético para a nação. Ninguém, tá bom, metade ouviu, glória a Deus. Presta atenção. Antes de Braga ser Braga, e antes de Guimarães ser Guimarães, todas essas cidades eram cidades do Império Romano. O Império Romano, ele agia aqui, e ele criou aqui nessa cidade chamada Bracara Augusta, a capital da Galiceia. O que é isso, pastor? Era simplesmente a capital do Império Romano nessa região. Toda a Península Ibérica era regida por esta cidade. Não era Lisboa, não era Porto, não eram outras cidades importantes como Valência, ou até mesmo Saragoça, ou até mesmo Madrid. Não, aqui era o lugar do poder. E aqui nesse lugar do poder, que o Império Romano decidiu entre os montes criar a nova Roma, dentro desse lugar surgiram pessoas que começaram a ouvir ecos do cristianismo primitivo, daqueles que estavam se entregando por causa do evangelho.
Escute isso. Os primeiros que estavam na cidade de Braga, ao ouvir o anúncio do Evangelho, eles receberam o anúncio do Evangelho com temor e tremor. Eles começaram a acreditar naquele Cristo que tinha morrido e ressuscitado ao terceiro dia. Pasmem, Torquato, que hoje é considerado santo aqui nesse lugar, ele não era santo naquela época. Ele era um homem de Deus, enviado apostólico de Paulo. Ele, junto com uma tropa de 7 homens cheios do Espírito Santo, conforme o sistema primitivo da igreja, vieram para cá para evangelizar, porque eles tinham uma missão. E qual era a missão, pastor Alba? A missão era simples: pregai o evangelho a toda criatura, e vá até os confins. Vocês estão comigo ainda? Presta atenção, olha que coisa incrível. Ir aos confins da terra naquela época era aqui, porque aqui se acabava o império. Aqui era o lugar mais extenso do império, era o lugar mais longínquo do império, era o lugar mais nórdico da península e também da esfera da época geográfica. Sabe o que significa? Aqui eram as fronteiras do novo. Não, você não está entendendo. Eu estou falando dessa cidade que você vive e que você acha bonitinha. Eu estou dizendo que dentro dessa cidade tem raízes originais apostólicas, que o mesmo fogo... vou falar. O mesmo fogo que caiu em Pentecostes, em Atos capítulo 2, surgiram discípulos cheios do Espírito dizendo: vamos para Bracara Augustas, porque ali tem um povo que precisa do Senhor. Não, se alguém aqui se empolga junto comigo aí, dá um glória a Deus. Hoje tem uma capela que se chama São Torquato, em Guimarães. Mas essa capela, talvez vocês não saibam, essa capela na verdade não era capela, era a casa de Torquato. Ali começou a primeira comunidade, porque as comunidades naquela época começavam em casas. Eu vou fazer uma pausa profética aqui. E quem quiser entrar, entra. Quem não quiser, tudo bem. Começou em casas, e hoje está voltando para as casas. Quem ouviu o que eu falei está entendendo o que eu estou dizendo. Começaram em casas. O movimento apostólico começou em casas e está voltando hoje para casas. Você tem um GC, talvez você tenha uma célula. Eu tenho algo para te dizer. Você está na grande comitiva apostólica dos últimos. Você pode aplaudir de verdade? Torquato passa. Ele influencia todas as regiões, inclusive Guimarães. E sabe qual era o sentido de Torquato? Era: no final da minha vida eu vou para as montanhas. Inclusive a gente teve uma conversa assim com o apóstolo de vocês. Ele vai me odiar depois dessa. Ele vai para as montanhas. E sabe quais são as montanhas, Guimarães? Mal sabe ele que ele estava indo para o lugar de origem de uma nova nação. Talvez você ache que essa nação é católica. Me perdoe dizer, essa nação sempre foi de Cristo. Essa nação resistiu ao catolicismo muito mais do que você imagina. Porque Dioclésio, no ano de 300, ele tentava inserir a igreja institucionalizada aqui, com adoração, uma mistura de adoração de deuses romanos com a igreja institucionalizada. E sabe o que acontecia? O povo de Bracara resistia, porque tinham recebido um evangelho puro, transparente, simples. Eu estou contando uma história por trás da história. E agora eu quero chegar no sapateiro de Braga. Dentro dessa comunidade, vários irmãos, muito simples, continuaram perseverando na doutrina dos apóstolos. Sim, eu estou falando da mesma doutrina dos apóstolos que está escrita em Atos capítulo 2. Vocês estão comigo? A mesma doutrina, o partir do pão, a comunhão, a mesma doutrina que Cristo ensinou com 40 dias, despertando o reino. Esses irmãos daqui de Braga, dessa cidade, eles compartilharam da mesma maneira.
Eles eram perseguidos e muitas vezes mortos por causa disso. E um dos grandes imperadores, antes de Constantino assumir, ele trouxe uma ordem que foi veemente. Qual foi a ordem? Não deixe ninguém falar desse Cristo ressurreto. Não deixe ninguém curar em nome desse Cristo ressurreto. Não deixe ninguém propor para o império quem não é o imperador. Era uma ameaça para eles. Era um perigo para eles. Mas a fé, ela continuava operante, viva e eficaz. Nos maiores desafios da nossa vida, é ali que a fé começa a aumentar. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Diz a história, e eu estudei muito para falar isso para vocês hoje. Eu fiquei a noite inteira futucando a história. E eu achei maravilhosa. Um rapaz chamado Victor. Victor, nome muito básico aqui. Só que a mãe dele escolheu esse nome porque acreditava que ele seria um vitorioso. Seria alguém que traria vitória para a família. Então ela colocou o nome do filho de Victor. E esse Victor, ele era tudo menos um vitorioso. Ele trabalhou muito, tentou muito, mas nada deu muito certo. Mas a única coisa que ele tinha era uma fé inabalável. Ele tinha um pedaço, um extrato do Evangelho de Atos. E ele aprendeu a ler sozinho. Naquela época, somente nobres poderiam ter cartas tão importantes assim. Mas ele conseguiu, porque um nobre faleceu e ele conseguiu, no resto, na ruína daquilo que o nobre deixou, pegar um pedaço do livro de Atos. Mas sabe qual foi o pedaço? O pedaço foi o começo da igreja. O pedaço que ele lia era: e os apóstolos iam de cidade em cidade curando, expulsando demônios e fazendo milagres e maravilhas. E esse sapateiro, ele começou a entender que o sapato que ele produzia, as sandálias que ele produzia não eram o suficiente. Ele começou a fazer o seguinte: ele começou a acreditar num Jesus que produzia milagres e sinais e maravilhas. E ali onde você tem a fé, vocês estão comigo? Ele começou a se levantar, como o apóstolo Pedro se levantou, e ele começou a pregar o mesmo Jesus do apóstolo Pedro. E ele começou a dizer para todo o povo de Braga: ei, tem um Jesus que cura, tem um Jesus que liberta, tem um Jesus que nos transforma, tem um Jesus que traz sinais. Olhe para mim, por favor. Você que tem um degree, você que tem um diploma, você que é grandão, você que é intelectual, né? Você que é da igreja dos intelectuais. Alguém entendeu? Olhe para mim. Você é lindo, mas foi um sapateiro que trouxe o avivamento para cá. Nossa igreja precisa contar mais com os sapateiros. Porque muitas vezes os doutores estão confortáveis nos seus diplomas e na sua sabedoria. Existem pessoas que sabem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas sabem para analisá-la e criticá-la. Mas tem gente que só um pedaço é suficiente para trazer uma transformação inteira numa cidade inteira. Quem está comigo aí, dá uma glória a Deus, pelo amor de Deus. Um pedaço. Um pedaço. Pastor, então o senhor está dizendo que não tem que levar. Você entendeu, pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Eu só estou te dizendo que adianta você ter acesso a toda e não ter o poder de toda. Hoje eu estou falando com alguém aqui que vai entender que essa cidade não é qualquer cidade. Essa cidade, ela não foi qualquer cidade. Isso aqui era a capital de avivamento. E esse sapateiro começou a pregar com tanta autoridade, com tanta veemência, com tanto poder,
que milagres e milagres e prodígios e maravilhas começaram a acontecer, ao ponto de chegar nos ouvidos do imperador. Queridos, olhe para mim, ele não tinha Instagram, ele não fazia live no TikTok. Alguém está comigo? Ele não tinha canal no YouTube. Ele estava numa província, na extremidade da terra. Mas o barulho desse sapateiro foi tão grande, que ecoou lá em Roma, na impotente Roma, na grande Roma. Senadores começaram a falar o nome desse sapateiro. Conhece Victor de Braga? Você conhece Victor de Braga? Será que você conhece Victor de Braga? Não, você não sabe. Um sapateiro está mudando a cidade. Victor de Braga. Não, você não sabe, mas Victor de Bracara Augusta tem mudado a cidade. Diz a história que Victor orava tanto por enfermos que a cidade ficou quase 2 meses sem ninguém ficar doente. Vocês estão entendendo que eu estou falando a história de vocês? Ah, pastor, não estou não, eu sou brasileiro. Eu vim... Então tá bom, meu filho, se você não quer ficar em Braga, tchau. Porque Deus fez você sair de lá para provar das raízes aqui. Você acha que a gente é resposta? A gente é somente colheita. Esse sapateiro, quem dá autoridade para sapateiro, gente? Aí eu faço agora uma unificação e uma contextualização básica para você e para mim. Quem vai dar moral para a gente que trabalha aqui com dia a dia em coisa boba? Quando eu falo coisa boba, vocês estão entendendo? Porque todo mundo acha aqui que tem que ser apóstolo, super Deus, super saiyajin cristão, super homem espiritual, super ultra mega profético. Era um sapateiro. Se Deus pôde usar um sapateiro e mudar a história dessa cidade, será que Deus não vai te usar? Eu estou falando com alguém, eu acho que deu um glória a Deus aqui. Eu vou falar para cá, para dar uma agitada aqui nesse lugar. Olha para mim, será que Deus não pode pegar você, onde você está, no trabalho que você está, fazendo o que você está, e sacudir a cidade de Braga e a região? Eu estou declarando a vocês, olhem para mim, tem uma unção nova chegando nesse lugar, onde os simples farão coisas sobrenaturais. Estou sentindo unção aqui. Eu sei que eu estou gritando, vocês não estão... Ah, gente, fofinha essa igreja. Tem gente assim. Pra quê? Pra quê? E eu acho engraçado que isso aqui remete muito a mim. Como é que um sanguíneo hemorrágico como eu vai estudar história? Não faz sentido. E eu posso dizer, eu sou totalmente provável, dentro da minha família, todo mundo tem cara de pastor. Eu sou o único que não tenho. Todo mundo é bonitinho. Eu queria ter essa cara do pastor Santos. Vocês viram como é que ele tem uma cara de pastor? Verdade ou não é? Ele tem uma cara de pastor, ele tem um jeito de pastor. Ele chega e dá um abraço, tipo, é fofo. Aí você muitas vezes fala para você mesmo, eu tenho que ter cara, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não tenho. Olha para mim, Deus não está querendo a tua cara. Você pode até ter, mas Deus não está querendo a tua aparência. O que Ele quer é uma atitude. O que Ele quer é que você creia na palavra dEle e coloque ela dentro do coração e inflame essa cidade. Braga, tem avivamento chegando aqui. Eu estou profetizando e alguém vai entender. Braga, tem sapateiros que vão se levantar. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei, eu me chamo Abraão, gente. Aí vocês perguntam, por que Aba? Vou explicar. Na nossa igreja hoje tem 34 nações. Meu nome é o único nome que é multifonético. Então, no português é Abraão com tio.
No francês é Abraham. No inglês é Abraham. No hebraico é Ibrahim. Vocês entenderam a bagunça? E tem gente de tudo quanto é lado lá. Tem gente do Iraque na nossa igreja. E aí isso acontece. A bagunça era tanto que eu falei, chega, me chama de Aba. Chega. Porque já estava Adão, Arão, Abrão, já estava tudo. Aí eu cansei, eu falei, chega! Me chama de Aba. Só que mal sabia eu que Aba é esse nome, pai. E eu gosto de ser pai, eu amo ser pai. A gente tem 3 filhos. E como eu amo ser pai, eu não sei vocês, mas eu amo ser pai, gente. Eu tenho um bucho de pai. Sabe? Só quem é pai vai entender o que eu estou falando. A gente tem um bucho que acomoda. Que é um colo gostoso. Quem está entendendo? Colo gostoso. Colo que dá para chorar. Porque lá em casa todo mundo olha para a Lu, todo mundo pensa que ela é quietinha. Mas a minha esposa, ela é curitibana, gente. Vocês sabem que a faca é afiada. Ó, Tramontina. Aí os filhos brigam lá e vêm para cá assim, chorar aqui, fica tudo babado. Olha para mim. Deus está trazendo sobre você e sobre nós, aqui na cidade de Braga, pessoas que têm um abraço tão aconchegante, que o povo dessa cidade vai poder chorar e sorrir junto. Deus está trazendo para vocês um tempo de tanta alegria, que a alegria de vocês vai operar na depressão de quem está em depressão. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu acredito que o Espírito Santo, ele muda estações. E ele muda mentalidades. Tem gente que acha que o Espírito Santo somente um dispensador de dons. E eu acredito nisso. Deus é um dispensador de dons. É dom, é presente. Mas eu acredito que a manifestação dos dons é para restauração, salvação, arrependimento, transformação genuína de dentro. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus aí. Porque barulho, para ser barulho, é muito fácil. Agora eu quero entender e fazer você compreender que esse barulho que eu estou promovendo aqui nessa manhã é para que você agora entre em barulho. E que dentro do teu trabalho, dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da cidade de Braga, aconteça um barulho de avivamento. Porque o Pentecoste chegou aqui. Quem pode aplaudir de verdade e fazer barulho aí? Faz barulho, meu filho. Vou falar de novo, faz barulho, meu povo. Eu acho fofo. Temos assim, ó. Até o final desse culto você vai estar tirando essa cadeira, jogando no teto. Por quê? Porque existe uma herança dentro desse lugar. Você sabia que esse sapateiro incomodou tanto que o próprio imperador teve que mandar a guarda pessoal dele para vir decapitá-lo? O problema de muitos aqui é que hoje a gente está numa geração que não quer incomodar. Verdade ou não é? A gente é igreja fofinha. Oh, não incomoda o pecado. Não incomoda o pessoal. Vamos fazer uma igreja, um culto, para não incomodar os portugueses, pá. Fogo. Olha para mim. Você pode não incomodar, mas ali no SC Braga, quem entra lá faz barulho. Quem vai lá no Benfica faz barulho. Quem entra nos estádios fazem barulho. Eles matam e morrem. Eles matam e morrem pelo escudo do time deles. Mas eu posso dizer aqui, olhe para mim. Tem sapateiros de plantão que vão anunciar o evangelho de uma maneira tão impactante que gente vai largar o grito do estádio e vai fazer o grito da igreja. Não, cadê o barulho? Não, por favor. Me ajuda aí. Pronto, acabou, gente. Se acalma, está tudo bem. O evangelho só é pregado para quem recebe.
mas também só recebe por causa de quem é o pregador. Quão formosos são os pés daquele que vai aos montes. Existem vários montes aqui. Vocês estão comigo? Existem vários montes aqui. A gente foi agora, como é que é o nome do lugar que eu fui, que é lindo? No casamento? Lago dos Cisnes. Vocês conhecem? Chique, né? Meu povo tem dinheiro, vocês não têm noção. O povo está fazendo assim, ó. Suíça, bebê. E sabe o que eu achei engraçado? Que para subir esse lago, eu tive que subir. E foi uma... Olha, deu até enjoo no carro. Eu estava no celular. O pastor Sandro, ele é um ótimo motorista. E ele começou aqui, ó. Parecia pipa. Eu até quase cantei, eu era pipa voada. Mas aqui, ó. E começou a me dar enjoo. E a gente foi entrando, subindo. Quando a gente chega àquele lugar maravilhoso, aquele lago, eu falei, meu Deus do céu, olha que lago em cima da montanha. Como lá na Suíça. Na Suíça tem muitos. A Suíça é um país que tem 7.000 lagos. E dos 7.000 lagos, mais ou menos 2.000 estão acima de 3.000 metros. Então você vai subindo na montanha, e você vai pensando que não vai encontrar mais nada do que o pico da montanha. E quando você chega lá, tem uma enseada, tem um lago que está no meio, que se chama Oásis da Montanha. Você vai entender onde eu vou chegar. Tem lugares que a gente precisa subir para encontrar o abrigo. A gente precisa subir para encontrar água de verdade. A gente precisa subir. Alguém está entendendo onde que eu quero chegar? A gente precisa subir. Aí diz a Bíblia, e o profeta messiânico, aquele que anuncia Jesus 700 anos antes dele chegar, diz assim: quão formosos são os pés daqueles que sobem o monte, que sobem e descem. Olha que coisa forte, são sobre os montes os pés. Significa aqueles que estão acostumados a subir montanhas. Olhe para mim, não é fácil ser igreja. Não é fácil ser igreja aqui em Braga. Talvez seja difícil você discipular pessoas. Você que está acostumadinho com o Brasil, você que está acostumadinho com a sua cultura, vai ter que largar a sua cultura, até mesmo o seu português. Tem gente que não está entendendo nada do que eu estou falando, porque meu português está muito rápido. E assim é normal. São dificuldades. Mas sabe o que eu tenho para dizer? A montanha tem que ser subida. Quem subirá? Piada de pai. Só eu para fazer isso. Isso aí foi na madrugada. Joelho no chão. Quem vai subir? Quem vai subir essa montanha? Quem vai subir as montanhas desse vilarejo? Quem vai para os vilarejos pregar o evangelho? Tem tanto lugar aqui que não tem igreja evangélica. Tem tanto lugar aqui que não tem ninguém falando de Jesus. Ao contrário, o ocultismo está aí. A feitiçaria está aí. E naquela época, sem Instagram, sem internet, sem TikTok, eles a pé subiam esses montes afora, pregando o evangelho do Cristo ressurreto. E aonde chegava tinha batismo no Espírito Santo, batismo nas águas, restauração. Eu estou liberando uma palavra aqui. Deus vai te dar poder de subir esses montes. Essa igreja missionária. Eu vou terminar aqui, né? Que horas são já? Pode dar tempo? Quem me dá mais 10 minutos? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Essa piada sempre dá certo, é impressionante. Olha para mim. Eu não preciso que você seja diplomado da faculdade de Calvino em teologia e em história para fazer um avivamento acontecer. Eu não preciso, quem dirá Deus. Eu não preciso que você tenha 75 anos de maestria no evangelho para poder pregar o evangelho a alguém. Não. Eu também não preciso, eu, Abraão, não preciso de ver em você uma autoridade eclesiástica para que você cuide de alguém que está do teu lado passando necessidade.
O que eu preciso que a gente entenda, e inclusive cai isso para nós também maduros na fé, é que a gente precisa de humildade para continuar a ser sapateiro. Porque em nenhum momento dessa jornada, Victor pensou, agora eu sou apóstolo. Olha como eu sou grandão da Galileia. Olha como é que eu faço. Porque os milagres estão acontecendo, os homens estão sendo salvos. Olha como é que eu sou apóstolo. Ele continuou sendo sapateiro. A lição maior para nós nessa cidade é que a capital da Península Ibérica, a capital da Galécia, a terra matre da nação portuguesa, ela foi semeada por homens que não estavam preocupados com seus títulos, mas estavam preocupados com a presença. Eu e minha mãe viemos para cá há 26 anos, 25 anos atrás. E eu me lembro como se fosse hoje, minha mãe chegando em Lisboa e falando assim para mim: meu filho, essa aqui vai ser a terra do avivamento. De norte a sul, Portugal será a terra do avivamento. Eu tenho certeza que alguém aqui já deve ter ouvido essa história, sim ou não? Mas há 25 anos atrás, ninguém falava isso. 25 anos atrás, as igrejas evangélicas aqui tinham no máximo 100 pessoas. Era assim, era bonito de ver 100 pessoas reunidas aqui. A gente ficava empolgadíssimo, a gente falava, uau, uau. Hoje, nós perdemos a conta de comunidades que alcançaram 1000 pessoas aqui. E eu quero declarar em nome de Jesus, Braga, se acalma, porque essa comunidade aqui vai alcançar 7.000. Só pegou quem é profético, eu não estou nem aí para quem não pegou. Olhe para mim. Há 25 anos atrás, eu vi com a minha mãe o futuro. Alguns apóstolos estavam reunidos, dentre eles a profeta Cindy Jacobs, e ela profetizou dentro do Rio Tejo uma palavra que eu nunca vou me esquecer. E ela disse assim: essa nação será porta de avivamento para as nações na Europa. E aí você fala, uau, glória a Deus, aleluia. Mas eu posso te dizer, isso nada mais, nada menos é do que uma colheita de quem semeou lá atrás. Sabe qual foi o final desse sapateiro? Ele foi decapitado em praça pública. No lugar hoje, onde está uma capela chamada São Vítor de Braga. Sabe por quê? Porque os católicos, eles quiseram restaurar o nome tanto de Torquato, quanto dos apóstolos, quanto de Vítor, tornando eles santos. E aí o que era para ser o mover do Espírito se tornou uma adoração ao homem. Mas essa manhã eu vim aqui como profeta, para quebrar agora o espírito de religiosidade e declarar sobre essa terra, ainda tem Pentecoste. Quem está levantando a mão, levanta a tua mão como profeta comigo e diga assim: ainda há Pentecoste. Diga: no dia de Pentecoste, nós como igreja liberamos esta palavra dos céus e declaramos: ainda há Pentecoste. Quem crê nisso, aplauda o nome dele. Faça barulho aí, alcance. A alcance podia começar em Lisboa. A alcance podia começar em Faro. A alcance poderia ter começado em Porto. Mas Deus trouxe vocês para Braga, porque Ele queria vocês na raiz da nação. Você sabe disso. Deus falou contigo sobre isso. E hoje eu quero declarar, como pastor da Europa, e como alguém que viu muita coisa nesses últimos anos, vocês não estão aqui à toa. Esse lugar que Deus deu aqui não é à toa. Eu quero em nome de Jesus te incentivar. Olhe para mim, invista tudo que você tem aqui nesse lugar. Faça tudo
que for preciso para fazer esse lugar crescer, porque aqui as raízes começarão a dar frutos. Essa terra ainda vai dar muito fruto. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí. Pastor, por que você tem tanta certeza? Olha, fechei, hein? Lá na minha igreja todo mundo sabe que dá mais 45 minutos depois que eu... Mas aqui eu não estou na minha igreja. Sabe por que eu tenho tanta certeza que Deus vai fazer algo aqui? Porque Deus já fez. Sabe, a gente precisa cantar mais vezes assim, porque aqui na Europa a gente tem essa autoridade. Faz de novo, o teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo, o teu povo clama mais uma vez. De novo. Declara aí, diga: o teu povo mais uma vez. O teu povo. Eu sei que hoje você precisa de uma palavra de esperança. E sabe qual é a maior palavra de esperança que eu tenho para você? Sabe qual é as boas novas? É que você servindo alguém, você também vai ser servido. Você cuidando de alguém, também você vai ser cuidado. O problema muitas vezes é que a gente viu o evangelho de uma maneira consumista, onde só eu recebo. Mas hoje Deus está te dizendo: será que você pode entregar? Se um sapateiro que tinha um pouquinho da palavra fez, será que você e eu não podemos fazer? Hoje não é um dia que eu estou em pleno potencial do meu ministério. Hoje é um dia que eu estou de luto. Ontem à tarde, tardezinha, eu recebi a notícia que minha mãe foi para a glória. Essa apóstola que eu acabei de contar para vocês a história. E eu fiquei a madrugada inteira me perguntando se eu ia pregar ou não. Até pedi para o pastor Sandro se ele podia trazer uma mensagem. Mas eu, às 5 horas da manhã, eu me perguntei: se alguém que estava disposto a ser decapitado pregou, o que é alguém que está de luto? Se alguém que foi morto por amor ao evangelho pregou, o que é alguém que está de luto? Não é nada. Ao contrário, tudo que ela me ensinou e tudo que ela me entregou foi amar o evangelho e fazer desse evangelho o centro da minha causa. E hoje eu estou aqui como filho, como alguém que recebeu um legado para dizer para você: ainda há Pentecoste. Tem gente que morreu por causa dessa Europa. Minha mãe entregou a vida dela inteira pela Europa. Foram mais de 60 igrejas plantadas, desde Kiev até Lisboa. Eu vi minha mãe entregando a saúde, os filhos, o tempo. E hoje, quando eu olho ela chegando no clímax do seu ministério, que é indo para as bodas do Cordeiro, eu posso dizer com muita alegria e com muita veemência: valeu a pena. Porque hoje eu estou aqui em Braga para dizer: vai valer a pena. Esse trabalho vai valer. Quem está comigo aí, por favor? Esse trabalho vai valer a pena. E aí eu pergunto para você: o que é dor comparado ao resplendor da glória que nós temos que anunciar? Eu não quero te emocionar, eu quero gerar uma constatação. Hoje o que eu estou fazendo aqui é sacrifício de louvor. Hoje o que eu estou fazendo aqui é alegria do privilégio de poder servir vocês. Depois desse culto eu tenho que ir embora, eu tenho que pegar um avião para enterrar minha mãe. Mas hoje eu quero terminar esse culto dizendo: se um sapateiro fez, alguém aqui nessa igreja vai fazer. Eu não podia sair dessa cidade sem entregar essa palavra profética para alguém.
Eu não me importa o que você é e o que você está fazendo. O que me importa é agora você se levantar e gerar avivamento nessa cidade que tanto precisa. Ontem à noite, para respirar dessa notícia, a gente foi para o centro da cidade. E eu precisava respirar. E chegando no centro da cidade, todo mundo estava tentando me levantar. Todo mundo estava tentando me motivar. E a única coisa que eu via era aquela multidão de jovens no centro da cidade precisando de Jesus. Cadê os sapateiros? Vou perguntar de novo. Cadê os sapateiros? Vou perguntar mais uma vez. Cadê os sapateiros? Cadê aqueles que se levantarão e dirão: eu vou pregar o evangelho para toda essa cidade? Levanta agora, por favor, se você crê nessa mensagem, se você recebe essa mensagem.